A pregação é um ponto fundamental na vida da igreja. Jesus disse aos discípulos que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado aos discípulos. Mas Jesus também disse que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura. Quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas quem não cresce estaria condenado. A pregação é fundamental para a igreja, porque ela tem o poder de convencer o pecador. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, currículo dos adultos. Estamos estudando o terceiro trimestre de 2025 e estamos tratando sobre a igreja que estava em Jerusalém, uma igreja modelo para todos nós, uma igreja que é um referencial para todos nós, a igreja primitiva. Na aula de hoje, nós estudaremos a lição de número 3, do dia 20 de julho de 2025. O título da nossa lição é Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. A igreja precisa manter a sua fidelidade a Deus em todas as coisas. E a igreja precisa também pregar o evangelho com fidelidade. Nós vamos perceber na aula de hoje que pregar o evangelho com fidelidade, além de ser uma pregação vivida pela própria igreja, ou seja, ninguém pode pregar o evangelho sem viver este evangelho de forma genuína. Nós precisamos também ter fidelidade à pregação do evangelho. E não há outra forma de ter fidelidade à pregação do evangelho senão pregando o evangelho bíblico para a glória do nome de Jesus. Como professor de homilética há mais de 20 anos, eu gosto sempre de afirmar que a Bíblia merece respeito. Nós não podemos pregar aquilo que a Bíblia não fala. Nós precisamos pregar a palavra de Deus com fidelidade ao evangelho. O texto áureo da nossa lição está em Atos capítulo 3, versículo 12, que nos diz o seguinte: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O texto bíblico que é a base da nossa lição hoje é o texto da cura do paralítico da Porta Formosa. Pedro e João estavam subindo ao templo à hora da oração e ali encontrava-se um paralítico à porta do templo, pediu uma esmola e Pedro curou aquele homem, claro, pelo poder do Espírito. E aqui uma das coisas que nós entendemos de forma muito clara no texto áureo é que Pedro tinha a convicção que o que havia sido realizado ali não era por causa de uma santidade deles, não era também por causa de um poder que eles tinham, não era por mérito pessoal, era por causa do nome de Jesus. Nós veremos isso durante a nossa lição. A verdade prática da nossa lição de número 3 nos diz o seguinte: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Nós não podemos esquecer que tudo o que nós fazemos tem que dar testemunho de Cristo. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o centro de toda a Bíblia. E tudo que nós fazemos deve ser para testemunhar de Cristo. Afinal de contas, foi isso que Jesus disse no texto que está descrito lá em Atos, capítulo 1, do versículo 6 ao 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós estamos aqui para dar testemunho do Senhor. A palavra-chave, né? A palavra-chave da nossa lição é
pregação. Pregação. Meus queridos, eu gosto sempre de dizer que a diferença básica entre a pregação e o ensino é que o ensino tem o objetivo de gerar conhecimento, produzir conhecimento. A pregação tem como objetivo convencer. A pregação ela é feita debaixo do poder de Deus e ela tem o objetivo de convencer as pessoas. E é claro que na aula de hoje nós vamos também entender de que a pregação convence as pessoas, ok? E o ensino, aliás, a pregação, não obstante ter um objetivo diferente do ensino, né? O ensino gerar conhecimento e a pregação convencer, para mim, que estou pregando há mais de 33 anos, eu sempre penso que a pregação também tem que ensinar. A pregação tem que ensinar, porque o ensino é verdadeiramente transformador. E a pregação, principalmente, gosto de afirmar isso, principalmente a pregação pentecostal. Não é puxando brasa para nossa sardinha, como diz lá em Minas Gerais, mas é realmente entendendo que a pregação pentecostal ela é extremamente persuasiva. Ela é uma pregação que está alicerçada na autoridade espiritual na vida daquele que está pregando. Muito bem, a leitura bíblica em classe da nossa lição está em Atos capítulo 3, versículos 11 ao 19, que nos diz o seguinte: E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meus queridos, o que nós vemos aqui é que Pedro, ele transmite ao Senhor Jesus, ao nome de Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, toda a razão porque tudo estava acontecendo. Aqui o que nós percebemos é que estavam todos atônitos, porque como o próprio texto que nós lemos diz, eles conheciam aquele homem que estava todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Eles sabiam que ele era paralítico, eles sabiam que ele não podia andar. E agora estavam vendo, como disse Pedro, vendo aquele homem em perfeita saúde. E eles ficaram escandalizados. O que é isso que está acontecendo? E Pedro deixa claro, foi por causa do nome de Jesus. Foi ele, é em seu nome que fizemos estas coisas. Vocês rejeitaram o Filho de Deus, o escolhido de Deus. Mesmo Pilatos lavando as mãos, é isso que ele está dizendo, mesmo Pilatos mostrando que ele não tinha culpa alguma e Pilatos queria soltá-lo, mas vocês escolheram matá-lo. É claro que tudo isso fazia parte de um plano salvífico. É claro,
Deus, na sua presciência, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Mas o que aqueles homens precisavam entender é que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, é que aquele paralítico estava, como disse Pedro, em perfeita saúde. E isto aconteceu para que o nome de Jesus fosse mais uma vez glorificado. A nossa pregação tem que glorificar a Deus. Eu gosto sempre de dizer que a pregação não pode ser um exercício pessoal. O pregador não pode viver de performance pessoal. Ah, ele prega bem, ele tem boa oratória. Não, a nossa pregação tem que ser alicerçada no poder do Espírito. Tem que falar do nome de Jesus. Jesus é o centro da nossa pregação. E se nós fizermos assim, com toda certeza, muitas vidas serão alcançadas pelo poder do Evangelho. Primeiro ponto da nossa lição nos diz o seguinte: a igreja que prega as Escrituras. O que é a igreja que prega as Escrituras? O que acontece com ela? Em primeiro lugar, a igreja que prega as Escrituras, revelam o poder de Deus. Revelam o poder de Deus. Pastor José Gonçalves, ele destaca para a gente aqui, ele escreve aqui, eu quero destacar, né, essa parte deste ponto, dizendo o seguinte: a segunda pregação de Pedro é registrada em Atos capítulo 3, versículos 11 ao 26. É um grande exemplo disso. Exemplo de quê? Exemplo de que a igreja que prega as Escrituras revelam Deus. As Escrituras revelam Deus. O pastor José continua dizendo: a mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro de todas as coisas. Aqui o pastor José Gonçalves está falando que essa é a segunda pregação de Pedro. Qual é a primeira? A primeira é Atos capítulo 2. É a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Se você analisar ambas as pregações, assim como no capítulo 2, assim como no capítulo 3, a mensagem do apóstolo Pedro, ela é completamente baseada nas Escrituras e coloca Jesus no centro de todas as coisas. Nós precisamos entender isto. Nós precisamos fazer com que a nossa pregação seja uma pregação das Escrituras. A maior profecia que existe é a Bíblia Sagrada, as Escrituras. E nela o Senhor está no centro de todas as coisas. Esta deve ser a nossa maior preocupação. É interessante que esses dias estava conversando com um rapaz e ele me fazendo algumas perguntas sobre uma pregação que ele ouviu. E, segundo ele, o pregador, a partir da guerra, né, dos bombardeios de Israel lá contra o Irã, que aconteceram recentemente, o pregador estava alegorizando um monte de coisa, colocando que João, lá em Apocalipse, ele estava tendo uma visão dos gafanhotos e tal, e aquilo já apontava para os helicópteros do nosso tempo. E eu disse: não, meu filho, isso é alegorizar. Nós precisamos entender a mensagem bíblica que o próprio apóstolo João estava transmitindo em Apocalipse para a igreja que estava sofrendo perseguições. Ou seja, nós precisamos ser fiéis ao texto e fiéis à mensagem da palavra de Deus. Porque se nós fizermos isso, com toda certeza, nós vamos perceber que as Escrituras revelam Deus. A nossa pregação deve revelar Deus. Como eu já disse, deve revelar Deus e não a nossa performance pessoal. Segundo parágrafo deste primeiro ponto: as Escrituras testemunham de Jesus. Pastor José vai dizer que as Escrituras apontam para Cristo. Há muitos anos atrás, o saudoso pastor Antônio Gilberto, escreveu um livro chamado A Bíblia através dos séculos. E se você não conhece esse livro, você precisa conhecer, você precisa ter contato com esse livro, A Bíblia através dos séculos. E neste livro ele deixa claro que Jesus é o centro de toda a palavra de Deus, de toda, desde o Antigo Testamento.
E aí tem algo que eu vejo, isso que eu vou falar que agora não tem problema, alguns pastores decoram isso, alguns pregadores, né, decoram isso e falam isso durante a pregação, e não tem problema, é uma ferramenta que a gente pode realmente utilizar sem nenhum problema. Mas ele fala, por exemplo, em Gênesis, ele é a semente da mulher, em Êxodo, o cordeiro pascual, e ele vai falando em cada livro da Bíblia o que Jesus realmente representa ali. Nós precisamos entender isso. A pregação, Jesus é o centro da Bíblia Sagrada. A mensagem da Bíblia coloca Jesus sempre no centro. Pastor José Gonçalves continua dizendo que a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso. Já haviam sido preditas pelos antigos profetas. E eu fiz questão de escrever aqui, como você sempre me ouve dizer, para não esquecer. Por isso é tão importante conhecer as Escrituras. É importantíssimo conhecer a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Há alguns anos atrás eu estava ouvindo um pregador e ele iniciou a mensagem dele dizendo assim: hoje eu vou pregar uma mensagem que ninguém nunca pregou. Eu pensei, meu Deus do céu, não vai dar certo isso aí. Porque, meus irmãos, o único que foi autêntico foi Jesus. Eu gosto de dizer que o único que foi autêntico foi Jesus. Hoje nós estamos pregando aquilo que outras pessoas já pregaram. Isso é tão interessante que Paulo disse assim, olha, se um anjo do céu vos pregar outro evangelho, se eu mesmo vos pregar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito. Não considerem esta pregação, irmãos. Que negócio é esse de pregar algo que ninguém nunca pregou? Que arrogância é essa? Essa de achar que você ou eu vou falar algo que ninguém nunca falou? Tudo que nós pregamos é aquilo que a palavra de Deus já disse. Nós só esclarecemos. O nosso objetivo como pregadores é aclarar a mensagem de Deus aos ouvidos dos nossos ouvintes. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: Jesus foi o único autêntico e ainda assim ele usava a lei e os profetas. E eu escrevi isso aqui, ó. Se o próprio Cristo usava as escrituras, por que faríamos diferente? Por que tentaríamos inventar? Irmãos, a gente tem que fazer o básico. A gente não precisa inventar. A gente tem que fazer aquilo que é o simples. A palavra de Deus é profunda, mas o evangelho é simples. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. As Escrituras confrontam o pecado. As Escrituras confrontam o pecado. Nós não podemos esquecer isso. E o pastor José nos diz que a pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Nós não podemos ter medo de pregar a palavra de Deus do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Ah, pastor, mas se eu falar isso aqui, algumas pessoas vão se ferir. Meu irmão, como eu disse, eu prego há mais de 33 anos. Eu leciono homilética, que foi a primeira disciplina que eu lecionei para curso teológico, há mais de 20 anos. Então escute, porque o que eu vou te falar, sem nenhuma arrogância, mas eu posso dizer isso, eu tenho condições tanto bíblico-teológica, como também prática no exercício do ministério da pregação da palavra. Eu tenho feito isso para a glória do nome de Jesus, não é porque eu sou bom. Quem me conhece desde a minha infância sabe quem eu sou, de onde eu vim. Só Jesus me encontraria onde ele me encontrou.
mas eu tenho exercido o ministério da pregação da palavra há mais de 33 anos e tenho ensinado homilética, que é a arte de pregar e preparar sermões, há mais de 20 anos. Então, eu posso dizer isso aqui: se atenha a pregar somente aquilo que o Espírito Santo comunicar ao seu coração. E não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Conheci o pastor Jander Magalhães, que é muito conhecido no Brasil, fora do Brasil, para mim um grande pregador da palavra de Deus. Eu o conheci há 24 anos atrás. E quando eu o conheci, ele me disse assim: eu vou te dar 3 conselhos. Não se esqueça disso. Se quiser, anote, aproveite essa aula para anotar isso. Eu vou te dar 3 conselhos. Ele disse assim: nunca pregue por dinheiro. Esse foi o primeiro. Por dinheiro nenhum. Quando a igreja te dá uma oferta, isso é bênção para a sua vida, é bênção para a nossa vida. Mas nunca pregue por dinheiro, nunca negocie o ministério da pregação da palavra. Segundo conselho, pregue só o que Deus falar. Só o que Deus te mandar falar. Não fale nem mais e nem menos. Pregue só o que Deus te mandar. E o terceiro conselho, seja um homem do povo. Não para falar o que o povo quer, mas ao terminar uma pregação, não saia pela porta dos fundos, não saia por trás do púlpito, saia no meio do povo. As pessoas querem te tocar, as pessoas querem saber que Deus te usou poderosamente para transformar a vida delas através da pregação, mas você é gente como elas, gente de carne e osso. Então, esses 3 conselhos têm permeado a minha vida há 24 anos, há mais de 24 anos, quase 25 na verdade, que foram me dados pelo pastor Jander Magalhães. Como pregadores da palavra de Deus, nós precisamos ter essa convicção. A pregação, ela precisa confrontar o pecado. Não sou eu quem vou fazer uma ferida em alguém, mas se a palavra de Deus, se eu estou pregando a palavra de Deus e a palavra de Deus ferir, a Bíblia diz que Deus fez a ferida, ele a sarará. Segundo ponto da nossa lição, a igreja que prega no poder do Espírito. Como nós já falamos aqui, não basta pregar a palavra de Deus. Outra coisa que é importante, nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós pregamos sobre a palavra e não pregamos a palavra. Contamos a história da palavra e não pregamos a mensagem bíblica. Então, não é pregar sobre a Bíblia, é pregar a Bíblia. Não basta pregar a Bíblia, é preciso pregar, é preciso que nós, como igreja, preguemos no poder do Espírito. Porque quando estamos pregando, nós precisamos entender que o Espírito age em minha vida e através da minha vida para eu pregar a palavra. E o Espírito vai no meu ouvinte, vai nas pessoas que estão me ouvindo e ele testifica essa palavra. E quando ele testifica essa palavra, ele convence as pessoas e as pessoas realmente se rendem à palavra que estamos pregando. Nós estamos pregando, mas é uma ação do Espírito Santo através da nossa vida. Eu acho isso riquíssimo, riquíssimo na área da pregação. Ó, você está pregando, o Espírito Santo está usando você, está falando com você, usando você para falar com a pessoa, e o próprio Espírito vai ao coração da pessoa, testifica a mensagem. Então o Espírito sonda o coração da pessoa, sabe o que a pessoa precisa ouvir, fala ao seu coração, você prega e ele testifica aquela palavra ao coração da pessoa. Não tem como dar errado. É claro que a pessoa pode endurecer o seu coração, mas nós temos a consciência que tudo que nós fizemos foi no poder do Espírito. Primeiro parágrafo do segundo ponto. O Espírito capacita o mensageiro. O pastor José Gonçalves nos diz que não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Se ele não tivesse cheio do Espírito Santo, ele não conseguiria fazer nada. Isso fica evidente no uso do verbo atenizo, traduzido como fixar os olhos. Fixar os olhos. O estudioso Strong explica no Novo Testamento que esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou
miraculosos. Então, na passagem de Atos, capítulo 3, versículo 4, quando Pedro, né, diz para o paralítico, olha para nós. E a Bíblia diz que o paralítico, fixando os olhos nele, o paralítico fixou os olhos em Pedro e João. Então Pedro tinha convicção que ele estava cheio do Espírito. Perceba que isso não é arrogância, mas é uma convicção. Tem um texto que eu acho muito interessante, que é 2 Samuel, capítulo 23. Ó, você pode anotar esse texto aí também, que não está aí na nossa lição. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. Olha o que Davi fala, gente. Esse texto, um dia, eu falo que tem texto bíblico que cai assim no colo da gente, cai em cima da gente. E esse texto um dia caiu sobre mim. Olha a convicção de Davi. Isso aqui não é arrogância. Isso aqui é a convicção. Versículo 2, do capítulo 23, 2 Samuel. Olha a certeza de Davi. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Tem uma versão que diz, e a sua palavra está na minha boca. Você já parou para pensar nesta convicção de ter a certeza, a convicção que o Espírito do Senhor está falando através de você, está usando os teus lábios? Isso é algo glorioso, é algo maravilhoso. Pedro tinha essa convicção, ele sabia que estava cheio do Espírito, e então ele diz ao paralítico, olha para nós. Segundo parágrafo do segundo ponto, fixar os olhos. Fixar os olhos. Pastor José vai dizer aqui, ó, deixa eu ver onde que eu marquei aqui, retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. Isso aqui é interessantíssimo. Pedro não estava só capacitado para curar, ele estava também ungido para pregar. Isso é muito interessante, porque isso aqui valoriza a pregação da palavra. Isto mostra que nada tem um valor maior do que a pregação da palavra. Às vezes a gente pensa assim, mas para quem foi curado, a cura foi maior do que a pregação. Não. A cura nunca pode ser maior do que a pregação, porque a cura pode resolver um problema imediato. A pregação pode resolver um problema para a vida eterna, pode salvar a pessoa. Perceba que este homem foi curado, mas ele entrou com Pedro e João, saltando e glorificando a Deus. Ele entrou com eles. Então, às vezes pessoas falam, não, mas o meu ministério é específico para isso, o meu ministério é específico para aquilo. Ok, eu não vou questionar isso, não vou discutir isso. Mas nós precisamos entender que a pregação da palavra tem um valor inestimável. Por quê? Porque, diz-nos o pastor José, pregar é anunciar a mensagem de Deus com autoridade e unção do Espírito Santo. Pregar é anunciar a mensagem de Deus. Não é aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. É a mensagem de Deus, com autoridade e unção no Espírito Santo. Terceiro parágrafo do segundo ponto. O Espírito glorificará a Jesus. Nos diz o pastor José Gonçalves que o Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Quando a gente lê João 14, Jesus promete que o Espírito Santo ia morar dentro dos discípulos, e ele diz assim, olha, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, de tudo quanto vos tenho ensinado. Não há essa hierarquia na Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo. A Trindade a gente tem que ver de forma, não de forma vertical, mas de forma horizontal. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas que agem em uma só divindade. E toda a ação do Espírito Santo visa glorificar a Cristo, porque Cristo se encarnou para viver com o homem. Pastor José continua nesse ponto dizendo que, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é
uma pregação bíblica. Isso não passa de discurso humano. A pregação precisa ser uma pregação bíblica, uma pregação bíblica. É num discurso humano, é numa situação profissional, é que nós precisamos de deixar esse nosso currículo, expressar esse nosso currículo para que as pessoas deem credibilidade ao que estamos falando. Isso não é errado, não há área técnica. Por que o pastor Anderson pode falar sobre área do ensino? Porque eu tenho formação em pedagogia. Por que o pastor Anderson pode falar sobre a área teológica? Porque eu tenho formação teológica. Por que o pastor Anderson pode falar sobre as questões emocionais? Porque eu tenho formação terapêutica. Eu tenho formação em coaching, ou seja, cada um de nós tem uma formação técnica para alguma coisa e isso tem que ser respeitado. Agora, para pregar a palavra de Deus, o que nós precisamos é da unção de Deus sobre a nossa vida. E o que é a unção? Você pode anotar isso aí, ó. A unção é uma autorização divina para falar em nome daquele que ungiu. Isso acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando Deus escolhia um rei, quando Deus escolhia um profeta, esses escolhidos de Deus eram ungidos. Eles eram ungidos. E hoje, para nós pregarmos em nome de Deus, nós precisamos da unção de Deus sobre a nossa vida. A unção é uma autorização divina para falar em nome dele. Na unção, Deus nos autoriza a falar em nome dele. Terceiro ponto da nossa lição. Uma igreja que prega a esperança vindoura. Uma igreja que prega a esperança vindoura. Primeiro parágrafo, um alerta. Alerta a uma sociedade indiferente e insensível. Pastor José Gonçalves vai nos dizer que a insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Quem não conhece a Deus é insensível, não é espiritual, não entende as coisas espirituais. Uma coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes hoje se fala sobre algo, mas não é porque aquilo está pacificado, não é porque as pessoas entendem sobre o que está falando. Por exemplo, quando a mídia começa a falar muito sobre diabetes, não é porque a população está livre da diabetes, muito pelo contrário, é porque a diabetes está sendo um mal que está atingindo toda a população de forma generalizada. Aí começa a se falar sobre isso. Não é porque, eu fiz questão de escrever isso aqui, ó, não é porque se fala muito sobre algo que as pessoas realmente conhecem sobre aquilo que está falando. Então a gente às vezes fala, não, mas já teve tanta pregação sobre a volta de Jesus, mas nós precisamos falar, continuar falando, ensinando, fazendo um alerta a essa sociedade que é indiferente, que é insensível, a fim de que nós, como igreja, preguemos essa esperança vindoura. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meus queridos, toda pregação tem que anunciar a volta de Cristo. Porque se nós estamos pregando com vistas à transformação das pessoas, qual é o objetivo das pessoas serem transformadas? Para entrarem nas mansões celestiais, para entrar no céu. Então perceba que Pedro, no final da sua pregação, ele fala sobre isso. Olha, para que venham os tempos de refrigério para a vossa vida. E o pastor José vai finalizar o comentário da nossa lição, dizendo que a igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Queridos, a igreja precisa pregar a volta de Jesus.
e darmos uma esperança. Pregar sobre a volta de Jesus não é falar sobre ir para o inferno. Ah, você vai para o inferno e tal. Não, pregar sobre a volta de Jesus é gerar uma esperança no coração dos nossos ouvintes. Meus queridos, não há nada mais precioso para a igreja do que a pregação da palavra. Eu não estou começando a aula, não, porque no começo da aula eu disse essa mesma frase. Eu estou encerrando a aula da mesma forma que comecei. Não há nada mais precioso para a igreja, ou uma das coisas mais preciosas para a igreja é a pregação da palavra, porque por ela as pessoas são convencidas, por ela o Espírito Santo transforma a vida das pessoas. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, pregar a Bíblia como ela é, respeitar a mensagem da palavra de Deus e, sobretudo, estar debaixo da unção de Deus para ministrar a palavra. Em tempos em que muitos pregadores surgiram e surgem a cada dia, nós precisamos voltar à essência da palavra. Eu comecei a pregar há mais de 33 anos atrás e haviam poucos pregadores. E eu glorifico a Deus pela quantidade de pregadores que nós temos hoje. E eu oro a Deus para que surjam outros, para que Deus levante mais pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Eu não sou daqueles pregadores que fica torcendo para não surgir um outro, para não ofuscar o brilho de quem já está pregando. Não. Que Deus levante mais homens, mulheres, moças e rapazes, adolescentes, crianças, jovens, para pregar a palavra de Deus. Mas que a nossa pregação seja feita de forma genuína para a glória do nome de Jesus. Deus tem um chamado para você pregar a sua palavra de forma verdadeira, respeitando a mensagem do Evangelho e, sobretudo, debaixo da unção do Espírito Santo. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.